Quando Jesus escolhe o teu barco, quem é empresário aqui, levanta sua mão. Deixa Jesus escolher a tua empresa. Quando você pega uma parte daquilo que Deus te deu e investe para que o evangelho chegue e alcance pessoas mais longe, Jesus vai dizer para você: até agora você só pescou em lugares pequenos, mas agora eu te digo, faze-te a alto mar. E você vai ver o que Deus vai fazer. Um provedor do reino de Deus, quando ele aceita o desafio de ser um provedor, de ser alguém, de passar a entregar o seu barco, ou seja, a sua empresa, os seus negócios, a sua vida financeira, a sua vida econômica, quando você resolve fazer isso, Jesus também resolve a colocar você em lugares altos, a te colocar em lugares de grandeza, em lugares onde você vai honrar a Deus, vai glorificar a Deus. E olha o que a palavra diz: fazem-te alto mar. Mas o Pedro diz assim: respondeu Simão e disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Característica de quem tem uma empresa, mas não deixa Jesus entrar nela. Pesca a noite toda e não apanha nada. Ei, quando você deixar Jesus entrar no teu barco, ele vai falar: joga a rede para o lado direito, joga a rede para o lado esquerdo, joga a rede, não, para o lado esquerdo não, joga a rede para o lado direito. Vocês estão por aí? Tem alguém aí? É isso aí, eu gosto desse gritinho. Quando você empresta o seu barco para Jesus, ou seja, para o reino de Deus, o próprio Jesus é quem assume aonde você vai lançar as redes. Segura o que eu vou falar para você. Esse mesmo Pedro, no Evangelho de João, no capítulo 21, tem uma experiência muito parecida. Jesus chama Pedro aonde? Aqui. Ele entrega a vida dele para Jesus. Quando Jesus vai, as pessoas têm muito... Você já viu alguém dizer que Pedro nega Jesus, que Pedro traz Jesus? Sim ou não? Já ouviu falar alguém? Quem já ouviu falar que Pedro traiu Jesus? Eu vou te provar que ele não traiu. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, Jesus disse assim: eis que eu te dou as chaves do reino dos céus. Olhe para mim. Você entrega a chave para alguém que você não confia? Para alguém que não é seu amigo, você vai entregar a chave da sua casa? Então por que a gente chama Pedro de traidor? Porque Jesus entregou a chave do reino, que ele tinha de maior. Aí ele diz assim, ó: se o Senhor for para a cruz, eu morro contigo. Aí Jesus falou assim: ainda hoje, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Pedro vai todo feliz, e sabe o que acontece? É tão forte isso. Por quê, pastor? Porque Jesus sabia que Pedro estava disposto a morrer por ele. Só que Jesus tinha dito: eu te dou as chaves do reino. Se Pedro não nega Jesus, ele morre com Jesus na cruz. Cai por terra a palavra que Jesus disse. Para quem ficava com a chave? Jesus teve que colocar um espírito de covardia em Pedro para que ele negasse Jesus, porque senão ele ia ter a morte. Sabe o que ele disse? Eu vou mesmo. Só que está escrito assim, ó: todos falaram com ele, mas quem seguiu Jesus de perto da cruz? Só Pedro. Lá na frente, ele chega lá no Evangelho de João, no capítulo 21, Jesus chega para ele e fala: Pedro, tu me amas? Tu me amas, Pedro? Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus diz para ele assim: então apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que Jesus estava ensinando para ele? Estava ensinando o seguinte: Pedro, se você me ama de verdade, como você disse, eu não preciso que você morra comigo. Eu só preciso que você cumpra o chamado que eu te dei. Porque no evangelho que eu prego, só há um que morre. Ourabase. Jesus falou para Pedro: Pedro, você me ama de verdade? Ele disse assim: te amo, Senhor. Então tá, Pedro, você me ama mais do que a estes?
E eu imagino Jesus olhando para os discípulos e olhando também para os peixes. Ele disse que lançaram a rede para o lado direito, pegou 153 peixes, simbolizando 153 espécies que havia em Jerusalém naqueles dias, no lago de Genezaré. O que Jesus estava ensinando para eles é: eu quero que você pegue o branco, o preto, o negro, o feio, o pardo, o da Índia, o de lá, o de cá. Eu quero que você pegue todos. O evangelho é para todos. O evangelho é para todos, Pedro. Você não pode fazer acepção de pessoas. Aí ele disse assim: Senhor, eu te amo. Tu me amas, Pedro. Então apacenta as minhas ovelhas. Mais uma vez Jesus olha para ele e diz assim: eu não preciso que você arranque a espada e corte a orelha de ninguém. Eu não preciso que você me defenda, porque tem gente que é assim, defende muito Jesus, diz para si, entra na internet lá e fala um monte de coisa, mas o vizinho do lado dele está morrendo porque ele não cumpre o chamado dele. Ele não precisa que você defenda ele só precisa que você cumpra o chamado que ele colocou no teu coração. Ele precisa que você apacente as ovelhas dele. Aí ele olha e fala assim: tu me amas mais do que este? Eu te amo, Senhor. Então tá bom, Pedro, porque quando eu mandei você jogar a rede do lado direito, eu também mandei os 153 peixes ir para debaixo da rede. Se tu me amas mais do que a estes peixes que foram para a rede e perderam a vida deles para obedecer uma palavra minha, então você tem que apacentar as minhas ovelhas. O que eu estou dizendo é que quando você empresta o teu barco para Jesus, você vai lançar a rede em lugares impróprios, improváveis, mas Deus vai mandar os peixes lá para a tua rede, porque você resolveu ser um barco que tem Jesus. Você vai lançar a tua rede em lugares improváveis e Deus vai falar: peixe, vá para a rede do teu filho, vá para a rede. Seus investimentos a partir de agora serão coisas loucas, em que você não vai entender, não vai compreender. Você vai ter que olhar e falar assim: meu Deus, nada parece dar certo, mas tem um Jesus lá no céu, que ouviu a tua voz, e que mandou os peixes chegar à tua rede. Eu profetizo em nome de Jesus, 2023, você vai fazer negócios grandes, extraordinários, coisas que você nunca viu e nunca ouviu. Você vai lançar a sua rede, e Jesus vai mandar o peixe. Oh, glória! Mas sobre a tua palavra. Porque esse texto ensina a nós que um homem que tinha experiências poderia ter questionado a Deus e dito a Deus: Senhor Jesus, tu entende muito de pregação, tu entende muito de curar, tu entende muito de falar de Deus, mas quem entende de pescaria aqui sou eu. Pedro olhou para Jesus, não, ele olhou e disse assim: mas segundo a tua palavra. O que ele está dizendo? A tua palavra é maior que a minha experiência, a tua palavra é maior do que a minha profissão, a tua palavra ainda é maior do que aquilo que eu sei, daquilo que eu entendo. Ele disse assim: segundo a tua palavra lançarei a minha rede. Ei, não confie nas experiências que você tem passadas, nem confie nas experiências que você pode adquirir. Confie na palavra de Deus. Por quê? Porque quando você recebe ela clama por obediência, mas após você receber e ouvir e obedecer, ela vai clamar por justiça, dizendo: agora é nós que devemos, é o reino que deve, é o reino que deve.